Um arborista aposentado decide viver isolado na floresta para protegê-la contra uma empresária gananciosa que quer o local para construir seus empreendimentos. Um dia, ele inala um pólen mortífero na floresta que desencadeia um ataque de asma severo. Seu cão desesperado tenta salvá-lo. A empresária encontra o arborista agonizando pela vida, vendo sua chance de ouro. Com uma expressão indecifrável, ela faz algo que deixa todos em lágrimas. O sol se põe lentamente sobre as majestosas montanhas de Montana, pintando o céu com tons de laranja e rosa que se refletem nas janelas das casas de madeira da pequena aldeia de Vale Verde. O ar fresco da noite carrega o aroma de pinheiros e ervas silvestres, enquanto o som distante de um riacho murmurante ecoa pelo vale. No limite da aldeia, onde as casas dão lugar à densa floresta, ergue-se uma cabana rústica, quase engolida pela vegetação exuberante. É a morada de Carlos Andrade, um senhor de cabelos grisalhos e olhos gentis, conhecido localmente como o Guardião das Ervas. O jardim ao redor da cabana é um labirinto de canteiros meticulosamente cuidados, repletos de plantas medicinais raras e aromáticas. Dentro da cabana, prateleiras de madeira escura arqueiam-se sob o peso de livros antigos e frascos de vidro cheios de ervas secas. O ar está impregnado com o cheiro de sálvia e lavanda, criando uma atmosfera quase mística. Uma velha poltrona de couro, gasta pelo tempo, está posicionada estrategicamente perto da janela, oferecendo uma vista panorâmica da floresta que Carlos tanto ama. Do lado de fora, o som de passos se aproxima. É Max, o fiel companheiro canino de Carlos, um vira-lata de pelo dourado e olhos castanhos expressivos. Ele trota alegremente pelo caminho de pedras, retornando de sua patrulha diária ao redor da propriedade. À distância, as luzes da aldeia começam a piscar, iluminando a noite que se aproxima. Entre as casas tradicionais, destaca-se um prédio moderno em construção, símbolo do conflito que divide a comunidade. A sede do novo empreendimento de Lúcia Martins, uma visão do futuro que ameaça engolir o passado que Carlos e outros moradores lutam para preservar. Carlos Andrade, aos 68 anos, é uma figura respeitada em Vale Verde. Seu rosto enrugado conta a história de uma vida dedicada ao estudo e à preservação da natureza. Os olhos verdes, ainda brilhantes e curiosos, contrastam com a barba branca bem aparada. Vestido com roupas simples e confortáveis, Carlos move-se com a cautela de quem conhece o valor de cada planta sob seus pés. Formado em botânica pela Universidade de São Paulo, Carlos abandonou a vida acadêmica na cidade grande para se dedicar ao estudo prático das ervas medicinais em Montana. Sua decisão foi motivada por um desejo profundo de reconexão com a natureza e as tradições de cura de seus antepassados indígenas brasileiros. Ao seu lado, sempre vigilante, está Max. Não é um cão de raça pura, mas uma mistura adorável de várias, resultando em um pelo macio cor de mel e orelhas caídas que lhe dão um ar perpetuamente atento. Max foi encontrado por Carlos há 7 anos. Abandonado na floresta, e desde então se tornou seu companheiro inseparável. Os olhos castanhos do cão parecem refletir uma compreensão quase humana, especialmente quando Carlos fala com ele sobre suas descobertas botânicas. A relação entre Carlos e Max vai além da típica amizade entre homem e cão. Há uma sintonia quase telepática entre eles, como se Max pudesse entender não apenas as palavras, mas os pensamentos de Carlos. Esta conexão profunda é evidente na forma como se movem juntos pela floresta, como uma única entidade em perfeita harmonia com a natureza ao seu redor. Do outro lado do conflito que agita Vale Verde, encontra-se Lúcia Martins, uma empreendedora de 45 anos, nascida e criada em São Paulo. Com cabelos negros sempre impecavelmente arrumados e ternos elegantes, Lúcia é a personificação do progresso urbano que ela anseia trazer para a pequena comunidade montana. Formada em administração de empresas pela FGV,
Lúcia construiu sua carreira desenvolvendo projetos imobiliários em áreas de expansão urbana. Seu último empreendimento, um resort ecológico de luxo, promete trazer empregos e turismo para Vale Verde, mas à custa de uma porção significativa da floresta local. Lúcia vê a si mesma como uma visionária, alguém capaz de equilibrar desenvolvimento econômico e preservação ambiental. No entanto, sua abordagem agressiva e sua falta de compreensão das tradições locais a colocam em rota de colisão com Carlos e outros moradores mais conservadores. Entre Carlos e Lúcia, encontra-se a comunidade de Vale Verde, uma mistura eclética de famílias tradicionais e novos moradores atraídos pela beleza natural da região. Há Dona Zezé, a doceira local, cujos bolos de fubá são famosos em todo o estado. Seu Joaquim, o carpinteiro que conhece cada árvore da floresta pelo nome. E a jovem Clara, recém-formada em biologia, que vê em Carlos um mentor e em Lúcia uma oportunidade de emprego. A tensão entre tradição e progresso, personificada por Carlos e Lúcia, divide opiniões e lealdades, transformando a outrora pacata Vale Verde em um campo de batalha ideológico onde o futuro da comunidade e da floresta está em jogo. Numa noite de primavera, o ar em Vale Verde está carregado com o perfume intenso de uma floração rara. Carlos, em sua rotina noturna de coleta, aventura-se mais fundo na floresta do que o habitual, atraído por um aroma desconhecido. Max, inquieto, late repetidamente, como se pressentisse perigo. Ignorando os avisos de seu fiel companheiro, Carlos se aproxima de um arbusto coberto de flores azul-violeta, nunca antes visto em seus anos de pesquisa. Fascinado, ele se inclina para examinar melhor, inalando profundamente o pólen dourado que paira no ar. De repente, Carlos sente sua garganta fechar. Seus pulmões, já fragilizados por anos de asma, entram em colapso. Ele tenta alcançar seu inalador, mas o pânico o domina e o pequeno dispositivo escapa de seus dedos trêmulos, perdendo-se na vegetação densa. Max, percebendo a aflição de seu dono, late freneticamente correndo em círculos. Carlos tenta chamar por ajuda, mas sua voz não passa de um sussurro rouco. Cambaleando, ele inicia uma jornada desesperada de volta para casa. Cada passo, uma luta contra a escuridão que ameaça engolfá-lo. A luta de Carlos para respirar intensifica-se a cada passo em direção à sua cabana. Max, compreendendo a gravidade da situação, alterna entre correr à frente para guiar o caminho e voltar para apoiar seu dono cambaleante. A conexão entre os dois é palpável. Os olhos de Max refletem o medo e a determinação que Carlos não consegue expressar. Enquanto isso, na sede do seu novo empreendimento, Lúcia Martins trabalha até tarde, revisando plantas e projeções financeiras. Através da janela de seu escritório, ela observa as luzes da aldeia, imaginando o futuro próspero que seu projeto trará. Seus pensamentos são interrompidos por um telefonema de Clara, a jovem bióloga recém-contratada. Dona Lúcia, Clara diz, sua voz tremendo de preocupação. Acho que vi o Sr. Carlos entrando na floresta há algumas horas, mas ele ainda não voltou. Está ficando tarde e... Mas algo na voz de Clara a faz hesitar. Lúcia se lembra de sua própria avó, uma mulher forte que vivia sozinha até seus últimos dias. A memória desperta nela um sentimento há muito esquecido de responsabilidade comunitária. Enquanto isso, na floresta, Carlos finalmente avista sua cabana. Cada respiração é uma batalha e suas pernas ameaçam ceder a qualquer momento. Max, percebendo que estão perto de casa, corre à frente, latindo furiosamente para atrair a atenção de qualquer pessoa nas proximidades. Carlos finalmente chega à porta de sua cabana, suas mãos trêmulas lutando para girar a maçaneta. Max, em um ato de desespero inteligente, se lança contra a porta, usando seu corpo para empurrá-la e ajudar seu dono a entrar. Uma vez dentro, Carlos colapsa no chão, sua respiração um sibilo agonizante. Max, agindo por puro instinto e amor, começa a vasculhar freneticamente a casa.
Ele derruba livros das prateleiras, arranha gavetas, procurando algo que possa ajudar seu dono. Finalmente, ele encontra um inalador reserva em uma gaveta da cozinha. Com cuidado, o cão o pega entre os dentes e o leva até Carlos. Enquanto isso, Lúcia dirige lentamente pela estrada de terra que leva à casa de Carlos, seu carro de luxo deslocado na paisagem rústica. Ela se debate internamente, questionando sua decisão de vir. Parte dela teme que essa ação possa ser vista como fraqueza, comprometendo sua posição nas negociações futuras. Outra parte, uma voz quase esquecida de sua infância em São Paulo, a lembra da importância da comunidade, algo que ela há muito substituiu pela busca do sucesso. À medida que se aproxima da cabana de Carlos, Lúcia nota algo estranho. As luzes estão acesas, mas há um silêncio perturbador, quebrado apenas por latidos ocasionais e sons de objetos sendo derrubados. Sua irritação inicial com o velho teimoso dá lugar a uma preocupação genuína. A cena que encontra a deixa paralisada por um momento. Carlos está no chão, lutando para respirar, enquanto Max, com o inalador na boca, tenta desesperadamente entregá-lo ao seu dono. Os olhos de Lúcia se arregalam com a compreensão súbita da gravidade da situação e da incrível demonstração de lealdade e inteligência do cão. O inalador traz alívio imediato a Carlos, mas está claro que sua condição é grave. Lúcia, agindo rapidamente, pega seu celular para chamar uma ambulância, apenas para descobrir que não há sinal na remota cabana. A realidade da situação a atinge. Eles estão isolados, sem comunicação, e Carlos precisa de cuidados médicos urgentes. Carlos, ainda ofegante, balança a cabeça negativamente. Seu corpo está fraco demais após a luta para respirar. Lúcia olha ao redor, procurando uma solução, quando seus olhos pousam em Max, que os observa atentamente. Como se entendesse cada palavra, Max leite uma vez e corre para a porta. Lúcia rapidamente escreve um bilhete explicando a situação e o prende à coleira de Max. Vá, garoto, busque ajuda. Lúcia hesita, surpresa pela pergunta e por sua própria resposta. Eu tive um pressentimento. Algo não parecia certo. Carlos indica fracamente uma prateleira. O frasco azul, infusão de eucalipto e hortelã. Carlos assente levemente. Anos de estudo e prática, cada planta aqui tem uma história, um propósito. Enquanto Lúcia e Carlos aguardam ansiosamente por ajuda, a situação se complica. A respiração de Carlos, embora um pouco aliviada pela infusão, começa a piorar novamente. Lúcia percebe que o inalador está quase vazio e o pânico começa a se instalar. Fora da cabana, Max corre desesperadamente pela floresta escura. Seus instintos o guiam, mas o caminho é traiçoeiro. Galhos baixos açoitam seu pelo, raízes traiçoeiras ameaçam seus passos. A chuva começa a cair, tornando o terreno escorregadio e dificultando sua jornada. Carlos, entre respirações ofegantes, balança a cabeça. Não posso deixar. A cabana, meus estudos, meu trabalho. Neste momento, um som distante chama a atenção de ambos. Latidos fracos no início, mas ficando mais fortes. Max retorna, acompanhado por Clara e alguns moradores da aldeia. A notícia traz alívio momentâneo, mas também um novo desafio. Como transportar Carlos com segurança pela floresta escorregadia até um ponto onde a ambulância possa alcançá-los? Enquanto o grupo trabalha junto, Lúcia se volta para Carlos. Senhor Carlos, prometo que faremos isso da maneira mais segura possível. E juro que sua casa e seu trabalho estarão protegidos. Com a maca improvisada pronta, o grupo se prepara para transportar Carlos através da floresta escorregadia. Lúcia, surpreendendo a todos, insiste em liderar o caminho. Conheço o terreno pelos mapas do projeto, ela explica, sua voz firme. Posso guiá-los pelo caminho mais seguro. Clara e seu Joaquim levantam cuidadosamente Carlos, colocando-o na maca. O velho herborista geme baixinho, sua respiração ainda difícil. Max, encharcado e exausto, não sai do lado de seu dono.
seus olhos atentos a cada movimento. A jornada pela floresta é árdua. A chuva cai impiedosamente, transformando o chão em lama escorregadia. Lúcia lidera o grupo, sua determinação evidente em cada passo calculado. Ela usa seu conhecimento do terreno, adquirido durante o planejamento de seu empreendimento, para evitar áreas perigosas e encontrar o caminho mais seguro. Clara, ajudando a carregar a maca, observa Lúcia com uma mistura de surpresa e admiração. Dona Lúcia, ela sussurra, nunca imaginei que a senhora conhecesse tão bem a floresta. Enquanto avançam, os sons da floresta se misturam com os gemidos ocasionais de Carlos e os latidos encorajadores de Max. A cada passo, a conexão entre o grupo se fortalece, unido por um propósito comum. De repente, um barulho distante corta através da chuva. As sirenes da ambulância. O som renova as energias do grupo, que acelera o passo, cuidadosamente equilibrando velocidade e segurança. Precisamos levá-lo imediatamente, um dos paramédicos declara, enquanto preparam Carlos para o transporte. Quem vai acompanhá-lo? Enquanto a ambulância parte, sirenes uivando na noite, o restante do grupo fica para trás, exausto, mas aliviado. Clara se ajoelha ao lado de Max, acariciando seu pelo molhado. Você foi um herói hoje, garoto, ela murmura. De volta à cidade, a notícia do incidente com Carlos se espalha rapidamente. A comunidade, antes dividida pelo projeto de Lúcia, agora se une em apoio ao seu estimado herborista. Pessoas se reúnem no hospital, trazendo comida, oferecendo ajuda e compartilhando histórias sobre como os conhecimentos de Carlos os ajudaram ao longo dos anos. No hospital, Lúcia passa a noite no corredor. Sua aparência normalmente impecável, agora desgrenhada e enlameada. Ela observa o vai e vem dos médicos, sua mente repassando os eventos da noite. As imagens da casa de Carlos, cheia de livros e conhecimento acumulado, não saem de sua cabeça. Quando o médico finalmente sai do quarto de Carlos, seu rosto é grave, mas esperançoso. Ele está estável, mas vai precisar de cuidados intensivos. A exposição ao pólen desencadeou uma reação alérgica severa, complicada pela asma pré-existente. O médico confirma. Sim, uma espécie rara, encontrada apenas naquela floresta. Ironicamente, estudos recentes sugerem que ela pode ter propriedades anti-inflamatórias poderosas se utilizada corretamente. 3 dias se passaram desde o incidente na floresta. Carlos, ainda hospitalizado, mas fora de perigo, recebe uma visita inesperada. Lúcia entra no quarto carregando uma pasta grossa e uma expressão de determinação misturada com nervosismo. Lúcia hesita, então puxa uma cadeira para perto da cama. Senhor Carlos, eu passei os últimos dias repensando muita coisa. Sobre o projeto, sobre a floresta, sobre o que realmente importa. Não, Lúcia responde rapidamente. Não mais. Eu quero propor algo diferente, algo que possa preservar a floresta e ainda trazer desenvolvimento para Vale Verde. A cena inesperada quebra a tensão no quarto. Carlos sorri, acariciando Max, enquanto Lúcia não consegue conter um pequeno sorriso diante da demonstração de lealdade do cão. Ela pega um novo conjunto de documentos da pasta. Este é um esboço para um novo projeto, um centro de pesquisa e conservação focado em estudar e preservar as plantas medicinais da região. Queremos que o senhor seja o consultor principal. Chame-me de Lúcia, por favor, ela responde, um sorriso hesitante em seus lábios. O que aconteceu mostrou que precisamos trabalhar juntos, não como adversários. O silêncio no quarto é quebrado pelo som suave de Carlos, folheando os novos planos. Seus olhos, cansados mas atentos, examinam cada detalhe. Lúcia observa ansiosamente, seu corpo tenso como uma corda de violão. Lúcia respira fundo, preparando-se para o momento crucial. Senhor Carlos, eu entendo sua desconfiança. Mereço isso, mas quero que saiba que essa mudança é genuína. Ela pega outro documento da pasta. Este é um contrato legal,
comprometendo minha empresa a preservar 80% da área florestal intacta. O centro de pesquisa será construído apenas na área já desmatada. Clara, que até então observava em silêncio, dá um passo à frente. Senhor Carlos, eu ajudei a desenvolver esse novo plano. Acredito que ele realmente pode fazer a diferença. A expressão de Carlos suaviza um pouco, mas ainda há hesitação em seus olhos. Ele se vira para Lúcia. E quanto aos empregos que você prometeu para a comunidade, como isso se encaixa no novo plano? Carlos fica em silêncio por um momento, acariciando distraidamente as orelhas de Max. O cão, sentindo a tensão no ar, olha de seu dono para Lúcia, como se entendesse a importância do momento. Ele faz uma pausa, olhando pela janela do hospital em direção às montanhas distantes. Mas também nunca imaginei que alguém como você arriscaria tudo para me salvar naquela noite. Carlos fecha os olhos por um momento, como se ponderasse todo o peso da decisão que está prestes a tomar. Quando os abre novamente, há uma nova luz neles, uma mistura de determinação e esperança. Quero que o centro não seja apenas de pesquisa, mas também de ensino, Carlos explica. Um lugar onde o conhecimento tradicional e a ciência moderna possam se encontrar e se enriquecer mutuamente. Clara, animada com a ideia, acrescenta: poderíamos oferecer cursos para a comunidade local, workshops para estudantes de todo o país, até programas de intercâmbio internacional. Lúcia hesita por um momento, fazendo cálculos mentais. Então, para surpresa de todos, ela sorri amplamente. Sabe, Sr. Carlos, acho que acabamos de criar algo verdadeiramente revolucionário aqui. Um modelo de negócio que não só preserva o ambiente, mas também o valoriza e o utiliza de forma sustentável. Bem, diz Lúcia, estendendo a mão para Carlos, parece que temos um acordo, parceiro. Clara, emocionada com o momento, não consegue conter sua empolgação. Isso é incrível, mas como vamos comunicar essa mudança para a comunidade? Muitas pessoas ainda veem vocês dois como adversários. Acho que temos uma oportunidade única aqui, ele diz, sua voz ganhando força. Podemos transformar esse projeto em um exemplo de como comunidades tradicionais e desenvolvimento moderno podem coexistir e prosperar juntos. Excelente ideia, Carlos responde. E poderíamos usar minha experiência recente como um exemplo vivo da importância desse projeto. Afinal, foi uma planta da nossa floresta que quase tirou minha vida, mas com o conhecimento adequado, ela pode salvar muitas outras. Neste momento, um médico entra no quarto para verificar Carlos. Ao ver a cena inusitada, o paciente animado, rodeado por visitantes e um cão, ele sorri. Bem, Sr. Andrade, vejo que está se recuperando bem. Na verdade, seus exames mais recentes mostram uma melhora surpreendente. O médico assente consultando sua prancheta. Sim, e devo dizer que é bastante incomum. Acredito que o tratamento combinado com algum componente do seu sistema imunológico reagiu de forma excepcionalmente positiva. Sr. Carlos, e se for o resultado de anos de exposição às plantas medicinais da floresta? E se seu corpo tiver desenvolvido uma resistência única devido ao seu trabalho? 2 semanas após a conversa no hospital, a Praça Central de Vale Verde está repleta de moradores ansiosos. O burburinho da multidão é uma mistura de expectativa e apreensão. No centro, um pequeno palco foi montado, decorado com plantas nativas e faixas que anunciam o futuro de Vale Verde, uma nova parceria. Boa tarde a todos, ela começa, sua voz ecoando pelos alto-falantes. Sei que muitos de vocês estão se perguntando por que estamos aqui hoje. Nas últimas semanas, algo extraordinário aconteceu em nossa comunidade. Um murmúrio percorre a multidão. Alguns parecem céticos, outros curiosos. Um suspiro coletivo ecoa pela praça, quando Carlos, ainda um pouco pálido, mas de pé por conta própria, sobe ao palco com Max ao seu lado. Meus queridos amigos e vizinhos,
Carlos começa, sua voz suave, mas firme. Sei que muitos de vocês estão confusos e talvez até preocupados com o que está acontecendo. Confesso que eu mesmo estava cético no início. Carlos então explica o novo projeto. O Centro de Pesquisa e Educação, a preservação da maior parte da floresta, os empregos que serão criados. À medida que ele fala, expressões de surpresa e esperança começam a substituir o ceticismo nos rostos da multidão. E este não é apenas um compromisso de preservar nossa floresta, Carlos conclui. É uma promessa de honrar nosso passado enquanto construímos um futuro melhor. Um futuro onde o conhecimento tradicional e a ciência moderna caminham lado a lado. Enquanto ela fala, Clara, que estava na plateia, sobe ao palco com um grande mapa da região. Juntos, Carlos e Lúcia começam a mostrar os detalhes do plano, apontando áreas de preservação, locais para o centro de pesquisa e espaços comunitários. Enquanto a apresentação chega ao fim, um silêncio expectante cai sobre a praça. É Dona Zezé, a doceira local, quem primeiro quebra o silêncio. Com lágrimas nos olhos, ela se levanta. Suas palavras parecem liberar uma onda de emoção. De repente, a praça explode em aplausos e exclamações de apoio. Pessoas se abraçam, algumas choram de alegria, outras riem de alívio. Max, sentindo a mudança no ambiente, começa a latir alegremente, correndo em círculos ao redor de Carlos e Lúcia. A cena arranca risos da multidão, aliviando ainda mais a tensão. Seu Joaquim, o carpinteiro, ergue a voz. E nossos jovens, eles não precisarão mais sair daqui para encontrar bons empregos. Lúcia, com lágrimas nos olhos, se inclina para Carlos e diz baixinho: obrigada por me dar uma segunda chance, por me mostrar um caminho melhor. Neste momento, Max, como se sentisse a profundidade do momento, se aproxima e coloca a cabeça no colo de Carlos. O velho herborista acaricia as orelhas do cão, lembrando-se de como a lealdade de Max foi crucial para sua sobrevivência. A jovem bióloga então se volta para a multidão, sua voz cheia de esperança. Gente, isso é maior do que todos nós. Estamos criando um legado de harmonia entre o progresso e a natureza. Em meio à agitação, Carlos observa a cena com um sorriso sereno. Ele se vira para Lúcia e diz: sabe, quando eu era jovem, sonhava em mudar o mundo com meu conhecimento das plantas. Agora, no fim da minha vida, percebo que esse sonho está se realizando de uma forma que eu nunca poderia ter imaginado. À medida que o sol começa a se pôr sobre Vale Verde, a reunião na praça gradualmente se transforma em uma celebração informal. Moradores compartilham comida e histórias, crianças correm brincando com Max e há um sentimento palpável de renovação no ar. Vocês dois fizeram algo incrível hoje, diz Clara entregando as xícaras. Transformaram um conflito em uma oportunidade de ouro para todos nós. Lúcia concorda, seus olhos percorrendo a praça animada. E eu aprendi que o verdadeiro progresso não é sobre construir por cima, mas sobre construir junto, com a natureza, com a comunidade. Quando a noite cai sobre Vale Verde, há uma sensação palpável de que uma nova era começou. Uma era de harmonia entre tradição e progresso, entre homem e natureza. E no centro dessa transformação, uma improvável amizade entre um velho herborista, uma empresária da cidade grande e um cão fiel, provando que as conexões mais profundas muitas vezes nascem nos lugares mais inesperados. Nos meses que se seguiram à reunião na praça, Vale Verde testemunhou uma transformação notável. O Centro de Pesquisa e Educação Ambiental Harmonia tomou forma rapidamente, com a comunidade participando ativamente em cada etapa do processo. Carlos, agora totalmente recuperado, assumiu o papel de consultor principal, compartilhando seu vasto conhecimento com uma nova geração de pesquisadores e estudantes. Lúcia, por sua vez, usou suas habilidades empresariais para garantir que o projeto fosse economicamente sustentável, atraindo investimentos e parcerias de universidades renomadas. Clara, nomeada diretora de pesquisa do centro, liderou estudos inovadores sobre as propriedades medicinais das plantas locais,
incluindo a que quase custou a vida de Carlos. Suas descobertas não apenas validaram o conhecimento tradicional, mas também abriram portas para novos tratamentos médicos. A floresta, agora protegida e valorizada, floresceu como nunca. Turistas e cientistas de todo o mundo começaram a visitar Vale Verde, trazendo prosperidade e reconhecimento para a pequena comunidade. 5 anos após o incidente na floresta, Carlos e Lúcia estão sentados na varanda da antiga cabana, agora transformada em um pequeno museu. Observando um grupo de estudantes entusiasmados explorando o jardim medicinal, Carlos sorri e diz: "Quem diria que nosso maior conflito se tornaria nossa maior bênção?" Lúcia assente, refletindo sobre como uma crise pode se transformar em uma oportunidade de crescimento e união. Caros espectadores, a história de Vale Verde nos lembra que mudanças positivas são possíveis quando abrimos nossos corações e mentes. Que tal olharmos para os conflitos em nossas próprias vidas com uma nova perspectiva? Talvez, como Carlos e Lúcia, possamos transformar nossas diferenças em oportunidades de crescimento e cooperação. Juntos, podemos criar um futuro onde tradição e progresso caminhem de mãos dadas.